Olá, sombrios, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço a você que deixe seu like, se inscreva e compartilhe o vídeo. Gosta do nosso conteúdo e deseja ajudar o canal? Clica no botão de valeu e contribua com o que seu coração desejar, ou seja membro. Faça parte do clube de canais, acesse o link na descrição do vídeo e veja qual categoria é mais confortável para você e faça sua inscrição. Também estarei deixando o Pix na descrição do vídeo caso queira nos ajudar dessa forma. Desde já, eu agradeço. Wesley, Wallace e alguns peões ainda ofegantes atravessaram a cerca destruída e adentraram o que restava da propriedade de Antônio Rodrigues. A fumaça ainda subia dos escombros carbonizados, formando fantasmas no ar pesado. O silêncio ali era diferente, carregado de uma gravidade sufocante, como se a própria terra lamentasse. Vasculhando as ruínas, logo encontraram os primeiros vestígios do horror. No terreiro da frente, os restos carbonizados de uma mulher irreconhecível. Mais adiante, dentro do que antes fora a casa, outro corpo. Pelo tamanho, presumiram serem os adultos da família, mas foi quando escavaram um pouco mais entre as cinzas que o golpe final veio. Os pequenos restos enegrecidos das crianças. O peso da descoberta foi esmagador. Os homens, calejados pelo trabalho árduo e pela dureza da vida no campo, baixaram a cabeça, incapazes de conter a revolta e a tristeza. Alguns se ajoelharam murmurando preces entre dentes cerrados, enquanto outros apenas cerravam os punhos, tentando controlar a raiva. Wesley sentiu algo primitivo crescer dentro dele, um furor que o fez ranger os dentes. Seu maxilar estava tão travado que a dor se espalhou até as têmporas. Isso não era apenas uma tragédia, era um massacre. Seguindo o conselho de Sônia, decidiram não mexer nos corpos. Era um crime que precisava ser registrado exatamente como for encontrado. Assim comunicaram o incêndio à polícia e deixaram aquela terra marcada pelo horror para trás. Quando Wesley voltou para casa, ainda sentia o cheiro de cinzas impregnado na pele. Mas o que realmente o perturbava não era a fuligem, e sim a verdade cruel que se desenhava em sua mente. Enquanto tomava banho, ele contou tudo para sua mãe. Heloísa o escutava com um semblante carregado. Então foi um incêndio criminoso? Perguntou ela, o tom baixo como se temesse dar voz à monstruosidade do que fora feito. Wesley saiu do banheiro ainda enxugando os cabelos e respondeu sem hesitação. É o que parece. Um dos peões viu os jagunços da fazenda Olho d'Água passando pela estrada, atirando para cima enquanto o sítio queimava. Heloísa fechou os olhos por um instante, soltando um longo suspiro antes de murmurar. Uma das empregadas me contou sobre a rixa que nosso falecido vizinho tinha com a coronel da Olho d'Água. É uma briga antiga pelas terras onde o sítio está. Agora que até os documentos que provavam a posse das terras foram destruídos, ela certamente vai reivindicar tudo de volta. Wesley puxou a camisa com violência, vestindo-se como se estivesse se preparando para uma batalha. Vou tirar essa história limpo. Aquela mulher vai ter que pagar pelo que fez. Ela assassinou a família inteira por causa de um pedaço ilusório de terra. Isso não é ambição, isso é pura monstruosidade. Wesley deu o dia de folga para os peões. Depois do caos da noite anterior, a Fazenda Redenção parecia respirar aliviada sob o céu limpo e o cheiro fresco de terra úmida. O sol matinal iluminava os galpões ainda marcados pela fuligem. E os trabalhadores, apesar do cansaço, trocavam sorrisos aliviados. O delegado Edson Azevedo chegou pouco depois, vestindo seu uniforme, o chapéu inclinado sobre os olhos atentos. Ele colheu depoimentos, ouvindo cada relato com seriedade, anotando cada detalhe. Wesley, de braços cruzados, respondeu com firmeza, enquanto os peões confirmavam o que viram.
Os jagunços da Olho d'Água passaram pela estrada atirando para o alto, enquanto o fogo consumia o sítio. Quando o delegado partiu, Wesley dirigiu-se ao alojamento, sentindo o calor do sol em sua pele e o cheiro de café misturado ao da terra molhada. Ele procurou Sônia. Um dos peões correu para chamá-la. Wesley esperou encostado em um dos postes do alpendre, distraído com a brisa que movia as folhas das árvores ao redor. Quando Sônia surgiu, ele ergueu o olhar e ficou surpreso. Acostumado a vê-la com a tradicional calça jeans surrada, jaqueta de couro e chapéu, ele não esperava a mulher que caminhava até ele agora. O cabelo preso em uma longa trança que caía sobre o ombro, o vestido florido e fluido destacando suas curvas, a pele dourada do sol contrastando com os tons delicados do tecido. Por um instante ele apenas observou, um sorriso de canto surgindo em seus lábios. Nossa, Bittencourt, até tinha esquecido que você é uma mulher, comentou a voz carregada de brincadeira. E uma bela mulher, diga-se de passagem. Sônia sentiu o rosto esquentar, mas manteve a postura firme. Cruzando os braços e estreitando os olhos para ele, tentou ignorar o calor inesperado que o elogio despertou. O cheiro sutil de Wesley, misturado a terra e fumaça, a perturbou mais do que gostaria de admitir. No entanto, não daria o gostinho de ver seu embaraço. Imagino que não tenha me chamado para falar dos meus trajes, Sr. Brito. Rebateu com a voz firme, desviando o olhar para esconder o rubor. Wesley riu baixo, se divertindo com a forma como ela tentava fugir do assunto. Mas não insistiu. Ele sentiu, através do leve tremor na respiração dela e do odor que vinha dela, que Sônia havia gostado do elogio, ainda que tentasse disfarçar. Voltou ao assunto com um tom mais sério. Me fale da rixa entre a Coronel da Olho d'Água e o Antônio Rodrigues. Sônia respirou fundo, ajeitando a trança sobre o ombro, e começou a contar enquanto o vento soprava leve, trazendo o cheiro distante da terra molhada e fumaça, lembranças do incêndio que ainda pairava no ar. Ela foi até a varanda do alojamento, sentindo o ar quente e levemente carregado pelo cheiro de terra úmida e madeira envelhecida. O sol projetando sombras longas pelo chão de tábuas gastas. Ela se sentou em um banco de madeira, passando as mãos pela saia do vestido florido, tentando ignorar a inquietação que crescia em seu peito. Wesley a acompanhou, sentando-se de frente para ela, sua presença imponente parecendo ocupar mais espaço do que realmente deveria. O olhar intenso dele sobre ela fazia seu coração acelerar, e por um instante Sônia se sentiu vulnerável, como se estivesse sendo desarmada sem nem perceber. Não era um momento de trabalho. Não havia atenção dos afazeres da fazenda para preencher o silêncio entre eles. Apenas os dois, ali, sob a luz morna da manhã. Respirando fundo, ela se recompôs e começou a falar, tentando se concentrar na conversa. Meu pai era capataz aqui antes de eu nascer, disse cruzando as mãos sobre o colo. Ele e seu Antônio eram muito amigos, e foi por meio dele que soube da história do coronel Alfredo Ferraz. Aquelas terras onde está o sítio do seu Antônio pertencia à Redenção. Elas nunca foram dos Ferraz. Wesley se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e a intensidade do olhar dele fez Sônia prender a respiração. Ela tentou manter a compostura, mas o calor subindo por seu rosto a denunciava. Ele perguntou, a voz baixa, quase grave: tem como eu provar tudo isso que me falou? Que aquelas terras são minhas e reivindicá-las? Sônia desviou o olhar, tentando organizar os pensamentos. O coronel Olímpio era um homem bom e muito organizado. Respondeu mordendo de leve o lábio inferior. Apesar de ter dado as terras para Alfredo Ferraz, ele deve ter mantido um registro disso. Se o acordo foi apenas de boca, o senhor, como o novo proprietário, pode reivindicar as terras. Wesley abriu um largo sorriso e Sônia percebeu um brilho malicioso nos olhos dele, como se estivesse saboreando a possibilidade de virar o jogo.
Ele se levantou de repente, batendo as mãos nas coxas e declarando com determinação: "Vamos até a cidade, Bittencourt. Vamos fazer uma visita ao cartório." Sônia piscou surpresa com a súbita decisão, mas se viu sorrindo de canto, sem conseguir esconder a admiração pela forma como ele tomava as rédeas da situação. Ainda sem entender completamente o que sentia, apenas assentiu e se levantou para segui-lo. Quando Lisbeth despertou, um silêncio pesado envolvia o ambiente. Seus olhos vagaram pela cabana espaçosa, feita de madeira rústica, com vigas altas e paredes robustas, como se tivesse sido construída para abrigar gigantes. O teto elevado e a penumbra suave criavam uma sensação de isolamento, como se estivesse em um refúgio perdido no tempo. Um cheiro amadeirado misturado ao leve odor da terra molhada preenchia o ar. Ela piscou algumas vezes tentando entender onde estava, e ao se mover, percebeu que repousava sobre um lobo negro enorme. A pelagem macia e quente parecia um ninho protetor, e a respiração compassada do animal contrastava com a tempestade de emoções que começava a se formar dentro dela. Então a lembrança veio como um golpe. O sítio em chamas e os gritos de desespero, os corpos caídos no chão enegrecidos pelo fogo, e a fera. O terror a atingiu com força, e num ímpeto de pânico afastou-se bruscamente do lobo adormecido, o coração disparado e a respiração curta. Com passos vacilantes começou a recuar, sentindo o peito subir e descer num ritmo frenético. Mas antes que pudesse dar mais um passo, esbarrou em algo sólido e quente. Um arrepio percorreu sua espinha quando se virou e se deparou com outro lobo negro. Esse era menor, mas ainda assim imenso aos olhos dela. Seu olhar selvagem faiscou na penumbra, e logo percebeu que não havia apenas dois, mas vários lobos ao seu redor. Todos eram grandes e negros como a noite, e pareciam observá-la com uma inteligência inquietante. O medo a consumiu por completo. O ar parecia denso e difícil de respirar. Um toque firme em seu ombro a fez estremecer e ela se virou sobressaltada e encontrou um homem alto e imponente diante dela. Seus olhos azuis eram intensos, profundos como o oceano em meio à tempestade, e pareciam atravessar sua alma. Seus cabelos negros, lisos e fartos emolduravam um rosto de traços firmes, e suas roupas escuras o faziam parecer uma sombra dentro da penumbra da cabana. Havia algo nele que a fazia hesitar entre o medo e a fascinação. Lisbeth sentia o peito subir e descer em um ritmo irregular, à beira do desespero. Dark, no entanto, não se moveu de forma brusca. Deu um passo em sua direção, mas ela recuou instintivamente. Ao se esbarrar em um dos lobos atrás de si, um soluço escapou de sua garganta e o pânico se intensificou. Com delicadeza mas firmeza, Dark segurou seus braços, prendendo seu olhar no dele, e murmurou com uma voz calma e segura: "Não tenha medo. Você está segura. Nem eu, nem meu clã lhe faremos mal." O tom grave e sereno de sua voz pareceu atravessar a névoa do terror que dominava Lisbeth. Ainda assim, seus olhos estavam marejados e sua voz saiu trêmula quando sussurrou: "Eu só quero ir embora." Dark inclinou ligeiramente a cabeça, observando-a como se tentasse compreender sua dor. "Ir embora para onde?" questionou ele, sua voz suave, porém carregada de significado. "Você não tem para onde ir, e se voltar, eles descobrirão que sobreviveu." Lisbeth sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha ao ouvir aquelas palavras. O que ele queria dizer com aquilo? Quem eram eles? Dark então segurou suas mãos entre as dele. Seu toque era quente e tranquilizador. Com um gesto, apontou para os lobos ao redor. "Eles não são como os que atacaram sua família." Sua voz era firme, mas sem agressividade. "Nós somos protetores, não predadores perversos." Os olhos de Lisbeth passearam pelos lobos uma última vez
antes de voltarem para Dark. Ela queria acreditar nele, mas o trauma ainda prendia em suas garras. Agora descanse, continuou ele, guiando-a com delicadeza para o canto onde antes estava deitada. Agora, em vez do lobo, havia uma cama improvisada feita de peles macias de boi. Lisbeth hesitou, mas a exaustão começou a pesar sobre seu corpo. Sentou-se devagar, ainda cautelosa, mas algo na presença de Dark fazia sua mente turbulenta aos poucos se acalmar. Sua voz carregava uma segurança que ela não sentia desde que sua casa fora consumida pelas chamas. Seus olhos azuis frios como gelo tinham uma estranha capacidade de aquecer sua alma. Ela deitou-se mantendo a atenção fixa em Dark, até que suas pálpebras pesaram. Sua respiração desacelerou e pela primeira vez, desde o horror daquela noite, ela adormeceu sem chorar. Dark nunca foi o tipo de lupino que pedia ajuda. Seu clã vivia no mais profundo da mata, longe dos outros clãs, mais próximo do rio, de onde se podia avistar o território dos Feraus. Eram solitários por natureza, caçadores furtivos que evitavam tanto os humanos quanto os outros clãs. Raramente se uniam para caçar, exceto quando velhos e fêmeas com filhotes precisavam de proteção e alimento. Dark também nunca se compadecera de humanos que se perdiam na mata. Outros clãs, como o de Lúcius, eram os que decidiam se o forasteiro merecia ajuda ou não. Se fosse julgado indigno, Paulo se encarregava do destino do infeliz. Mas algo na garota o inquietou no instante em que ela invadiu seu território. Normalmente, ele não daria importância. Seus batedores a teriam eliminado antes mesmo que pudesse ameaçar a segurança da alcateia. Mas havia algo em seu cheiro, algo em sua luta silenciosa pela sobrevivência que o fez hesitar. Por instinto, levou-a para seu clã, deu ordens estritas para que ninguém lhe tocasse. Mas agora se via correndo sob a penumbra da mata, rumo à cabana de Jéssica. Precisava de ajuda para lidar com ela. Ele ficou ali oculto, observando a casa por um longo tempo. Quando viu Lúcio chegar, saltou da árvore com um baque seco no chão de terra. Lúcio se virou rapidamente, surpreso. Alfa do clã das sombras? A que devo a honra de sua visita? Dark o encarou por um momento, ainda indeciso sobre se deveria pedir ajuda. Mas entre todos os outros alfas, Lúcio era o mais sensato. Antes que pudesse responder, a porta da cabana rangeu e Jéssica surgiu, segurando uma muda de roupa, um vestido preto mais comportado do que os que normalmente usava, acompanhado de um par de sapatos escuros. Ambos os alfas a observavam em silêncio enquanto ela caminhava até eles, e sem rodeios estendeu o vestido para Dark. Leve, Lúcio dará um jeito de ajustar para ela. Também preparei uma sopa quente. Ela deve estar faminta. Dark franziu a testa confuso e por fim perguntou: como sabia? Jéssica entregou-lhe as roupas e os sapatos com a mesma serenidade de sempre. Ela é especial. Eu a senti assim que entrou na mata. Você precisa protegê-la, Dark. Quando os pactuados souberem que ela está viva, farão de tudo para terminar o que começaram. Lúcio permaneceu em silêncio, mas sabia do que sua aluna estava falando. Dark também percebeu que ele pressentia algo quando o encarou. Jéssica voltou para dentro da cabana e os dois a seguiram. Ela pegou uma vasilha bem fechada, cheia de sopa quente, e entregou a Dark. Tenha paciência com ela. Jéssica disse com sua voz agora mais suave. Ela viu a família ser massacrada. Viu os pactuados matando a todos. Eles eram negros como seu clã. Seja paciente. Lúcio pegou o recipiente com a sopa enquanto Dark segurava as roupas. Quando se virou para sair, Dark hesitou e perguntou: quando diz que ela é especial, o que quer dizer, Luna? Jéssica sorriu, seus olhos brilhando com um mistério que não se desfazia.
As engrenagens do destino estão se movendo a seu favor, Alfa do clã das sombras. Em breve saberá o quão especial ela é. É só o que eu posso dizer. Darcy olhou para Lúcius, que apenas deu de ombros. Antes de sair, o Alfa dos bruxos foi até Jéssica e segurou seu rosto entre as mãos, dando-lhe um beijo longo e intenso, antes de sussurrar em seu ouvido. Você é maravilhosa, minha querida Jéssica. Os dois alfas saíram e se embrenharam na mata. Pela primeira vez, Dark correu ao lado de outro lobo, sem se ocultar nas sombras. Olga Ferraz chegou ao sítio incendiado de Antônio Rodrigues, montada em seu cavalo negro, o trote firme ressoando no solo seco. O cheiro da madeira queimada e carne carbonizada ainda impregnava o ar, tornando o cenário ainda mais macabro. O sol baixo tingia as cinzas de tons dourados, enquanto a brisa carregava restos de fuligem, espalhando os resquícios do desastre. Ela puxou as rédeas do cavalo, observando com expressão contida a destruição diante de si. O que antes era um lar, agora não passava de escombros fumegantes. Olga mantinha a postura ereta, mas seu olhar analisava tudo minuciosamente, buscando sinais do que poderia ter sobrado da família Rodrigues. O delegado Azevedo aproximou-se, seu chapéu de couro projetando uma sombra sobre o olhar atento. Ele limpou o suor da testa com um lenço antes de cumprimentá-la, com um tom formal, mas carregado de malícia. A coronel soube o que aconteceu com Antônio e a família? Olga ergueu o rosto e assumiu sua melhor expressão de surpresa. Seus olhos brilharam com um fingido ar de espanto enquanto respondia. Como eu poderia saber, delegado Azevedo? Viu o incêndio ao longe e vi entender o que houve. O delegado estreitou os olhos, analisando cada gesto da mulher. Seu tom carregava um veneno sutil quando replicou. Pensei que seus jagunços tivessem lhe contado. Afinal, passaram por aqui quando o incêndio acontecia. Os dedos de Olga apertaram com força as rédeas do cavalo. Seu maxilar travou por um instante antes de ela encarar o homem com frieza e perguntar: o que está insinuando o delegado Azevedo? Tinha minhas diferenças com os Rodrigues, mas jamais cometeria uma atrocidade dessas. Que tipo de monstro acha que sou? Matar uma família inteira? Havia crianças aqui, delegado. Azevedo manteve o olhar fixo nela, como se tentasse atravessar a armadura de sua compostura impecável. Sua voz veio firme, carregada de uma tensão velada. Nem todos os Rodrigues estão mortos. A filha mais velha não está entre os cadáveres. Quando a encontrarmos, saberemos o que aconteceu aqui. Olga não piscou, mas a leve contração em seu rosto denunciou a tensão crescente. Forçou um sorriso pequeno que não alcançava os olhos. Graças a Deus, delegado. Os responsáveis por isso devem ser encontrados e punidos. O delegado cruzou os braços, mantendo-se impassível. Exatamente. Até encontrarmos a garota e prendermos os culpados, dona Olga Ferraz. Essa cerca continua onde está. Sei bem do seu interesse por essa propriedade. Mas com a filha viva, os Rodrigues ainda têm o herdeiro. Olga sentiu o sangue ferver, mas conteve qualquer reação abrupta. Seus olhos faiscaram, mas ela não daria a Azevedo o gostinho de uma resposta atravessada. Em vez disso, esporeou o cavalo, girando as rédeas com um movimento seco, e partiu em direção à sua fazenda, deixando para trás uma trilha de poeira e desconfiança. Enquanto cavalgava, seu coração pulsava com um ódio ardente. Havia uma sobrevivente, alguém que podia arruinar seus planos. Seu maxilar travou ainda mais quando a decisão se formou com clareza em sua mente. Precisava encontrar a maldita garota antes da polícia. E dessa vez, teria que garantir que não sobrasse nenhum resquício da família Rodrigues para atrapalhar seu caminho.